irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindo ao Daily Devotions com o pastor Paulo Pereira, comentando os textos da Palavra de Deus, que fazem parte da nossa leitura de plano de leitura anual das Escrituras Sagradas. Lamento que estou um pouco afoito e por um resfriado, mas abençoado. Estamos em Deuteronômio, capítulo 13 a 15, e Moisés está orientando o povo de Israel, e advertindo eles sobre a questão dos falsos profetas. Imaginem os irmãos, os amigos, todos que sempre essa área mais mística, mais talvez que está sempre lidando com revelações, previsões, sempre é muito, às vezes, difícil até de poder conferir o que é de Deus e o que não é. Mas Moisés, ele estabelece um fundamento para que nós possamos identificar se uma profecia, uma revelação é de Deus ou não é. E ele disse, vão surgir entre vocês profetas, ou pessoas com sonhos de coisas futuras, prometerão e farão até milagres. E se esses milagres ou sinais acontecerem de fato, parece que é algo extraordinário, mas essa pessoa, esse profeta, ele levar o povo de Israel, o povo de Deus, a adorar um outro Deus, ou não dar glória ao único Deus, vivo e verdadeiro. Então, esse profeta não deveria ser reconhecido, não deveria ser aceito, porque o fundamento está justamente no temor ao Deus vivo e verdadeiro. Somente a Ele devemos temer, somente a Deus. Porque já no passado, Moisés mesmo esteve diante de magos, pessoas que fizeram milagres lá no Egito, mas não eram pessoas de Deus. Então, Moisés está preocupado que o povo possa se impressionar com alguma coisa dessa natureza mais mística e deixar a Deus. Então ele está advertindo sobre isso. Assim que também ele dá uma lista de animais da culinária judaica, da culinária dos hebreus, que eles poderiam comer e não poderiam, e depois ele fala sobre também o dízimo e atitudes de justiça social. É muito lindo a gente ver todos esses aspectos, porque o dízimo ele tinha um foco muito também importante, que era manter os levitas, aqueles que serviam no templo, na casa do Senhor, porque eram dedicados somente ao serviço, do culto, do templo, cuidando das coisas da casa de Deus, enquanto os demais israelitas podiam ter as suas atividades, plantarem, terem uma condição melhor, enfim. E então tinha essa questão muito preocupante para a manutenção dos que iam se ocupar somente com as questões do culto, da vida espiritual também do povo. Não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Também sobre os pobres, aqui Moisés dá uma olhada, especialmente dizendo, não deve haver pobre, não haverá pobre, não deverá haver pobre entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente. Mas ele também disse que poderá haver pobres, E aí eles dizem que a orientação era para cuidar, para estender a mão, para
que eles não tivessem, né, necessidades. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Ele diz: sempre haverá pobre na terra. Por isso ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. Também sobre os escravos, né? Porque era aquele serviçal que por alguma razão precisou, né, ter um sustento, ter uma maneira de sobreviver, e ele então se deu a alguém para poder dar serviço, trabalho, e ele sobreviver dali. E mesmo que houvesse isso, era ordenado que fosse apenas por 6 anos. No 7º ano deveria deixar aquela pessoa livre, e também, se caso ela quisesse permanecer ou ficar, ela deveria então de furar a sua orelha, né, e aquela pessoa então ser o servo da orelha furada, que ele ficaria voluntariamente servindo como um empregado daquela casa. É lindo ver a narrativa de Lucas com os milagres que Jesus opera, né? Muito conhecido, a gente já comenta seguidamente, né? Que é a cura daquela menina, né, de 12 anos, uma adolescentezinha, filha de um homem dedicado à sinagoga, que era o lugar de adoração também dos judeus na época de Jesus, o lugar de oração, e o Jairo era um homem dedicado. Mas a menina adoeceu, né, e veio a falecer. E nesse percurso que Jesus está indo à sua casa, né, a casa de Jairo, um grande milagre acontece, né, com aquela senhora que sofria 12 anos com uma hemorragia, estava se esvaindo também, né, morrendo, e Jesus, mesmo que ele não se voltou para aquela mulher com esse gesto, mas a mulher se voltou para Jesus e tocou nas suas vestes. E ele sentiu a fé daquela mulher pela virtude que ele percebeu que tocou em alguém. E é interessante isso, né? Como é importante a gente tocar pela oração, né, do trono da graça de Deus. Assim, o Senhor também envia os seus discípulos para uma missão, os 12 apóstolos, né? E eles têm poder, autoridade e seguem levando o evangelho do reino por todas as partes. Que Deus nos abençoe. A paz.